Vamos falar de uma taxa de transmissão da Covid. Tem subido dia após dia. Com isso, muita gente voltou a usar máscara. Eu, por exemplo, estou malhando de máscara na academia. Imagina o sufoco. Não abro mão dela. Em algumas farmácias, já não tem mais modelos disponíveis. Está começando a faltar a caixa de máscara. Mas será que ela deve voltar a ser obrigatória em alguns lugares? Será que você precisa que seja obrigatório para poder usar? Vamos ver na... Larissa Batista vai trazer informações para a gente agora. Muita gente não quer nem ouvir falar em máscaras de novo. Depois de tudo o que passamos, a ideia era dar uma aliviada e deixar o pesadelo da Covid para trás. Mas o uso de máscaras voltou a crescer nesta reta final de 2022. Este consultório é um exemplo disso. Desde que a taxa de transmissão do vírus voltou a subir na capital, o médico Guaraci recomendou o retorno da proteção no ambiente de trabalho. Teve um aumento, tanto de pacientes utilizando mais a máscara, como também os seus acompanhantes. Eu observo isso nas últimas 2 semanas, mais ou menos, teve esse aumento do uso da máscara, sim. A taxa de transmissão no DF está acima do índice considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde, numa crescente contínua e chegando a quase 2. Mesmo assim, a máscara não voltou a ser obrigatória dentro de ambientes fechados. Na dúvida se deve exigir ou não dos clientes, esta advogada explica como consumidores e comerciantes podem agir. O comerciante tem total liberdade para, dentro do estabelecimento comercial dele, ficar à vontade para utilizar o critério. Então, o comerciante ele pode sim exigir que dentro do estabelecimento dele seja utilizada a máscara. Até porque já foi julgado por um tribunal superior que Covid é acidente de trabalho, é considerado acidente de trabalho. E também, apesar de ser uma prova difícil, pode ser que um consumidor que seja contaminado e consiga comprovar que foi contaminado dentro do estabelecimento comercial, isso é considerado acidente de consumo. Então, o comerciante tem uma responsabilidade civil pela saúde, segurança e integridade física, tanto do empregado quanto do consumidor. Em nota, a Secretaria de Saúde reforçou que o uso de máscaras é uma opção pessoal e já faz parte de um grupo de recomendações há pelo menos 2 anos. Ou seja, fica a critério de cada um escolher se usa ou não o acessório para evitar a contaminação. Já o Ministério da Saúde indica que o uso de máscaras de proteção facial deve ser feito principalmente por pessoas com fatores de risco, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Além disso, é aconselhável colocar máscaras também em locais fechados e com aglomeração. Nesse momento em que nós estamos com índice de transmissão muito alto no Distrito Federal, vale lembrar que é importante que as autoridades sanitárias conclamem as pessoas para tomar a vacina e aqueles que tomaram a vacina completar o seu esquema, ou seja, com a dose de reforço. Além do que, nós sabemos que estamos com outras subvariantes, mas sobretudo com a subvariante da Onca BQ1, que é altamente transmissível e também evade o sistema imune, ou seja, a proteção mesmo daqueles que já tomaram as vacinas e que foram previamente infectados. Eu já estou começando a encher os dedinhos de uma mão de amigos meus que estão com Covid. Pessoas à nossa volta já estão voltando a ficar infectadas, então a gente precisa prestar atenção e fazer o que é certo, né? Não abre mão da máscara não, porque pegar Covid é muito chato e deixa sequelas.